Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Charles de História e estou aqui hoje para conversar sobre um tema de grande relevância com vocês, o Iluminismo, também conhecido como Iluminismo Filosófico ou Século das Luzes. Dois pontos iniciais devem ser abordados quando falamos sobre o Iluminismo. O primeiro deles é onde este evento transcorreu. E o segundo ponto é quando, ou seja, o momento da história em que ele está inscrito. No que diz respeito a onde ocorreu o Iluminismo, a resposta é muito fácil. Ele foi um movimento que se destacou na Europa, no continente europeu, e dali ele se irradiou para outras partes do mundo, chegando inclusive ao Brasil. O segundo ponto, quando? O momento histórico em que teria ocorrido o Iluminismo? Muito fácil, no século XVIII, que é o século das luzes. Como referenciou já o historiador Eric Hobsbawm, um historiador que eu gosto sempre de mencionar, que assim denominou este século, por ser ele o século mais iluminado da história da humanidade. Não só porque aconteceu aqui o Iluminismo, mas também porque uma série de revoluções imbuídas do espírito iluminista teriam lugar no século XVIII. Vou citar apenas duas para vocês, as quais nós estudaremos logo a seguir: a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, além de eventos outros como a independência dos Estados Unidos e os movimentos de independência no Brasil, como a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. Muito bem, outro ponto de grande relevância em torno do Iluminismo diz respeito aos seus antecedentes. Entender os princípios, entender o que combatia o Iluminismo exige que nós tomemos como referência um pano de fundo histórico, e esse pano de fundo histórico é dado por seus antecedentes. Há alguns pontos aqui que nós precisamos ter bem claro, e o primeiro deles é o Antigo Regime, também conhecido como absolutismo. A partir do século XIV, logo após a formação dos Estados Nacionais, nós tivemos a consolidação da primeira forma de Estado moderno, o Estado absolutista, que mais tarde viria então a ser designado como o Antigo Regime. Nós já sabemos qual é a principal característica do absolutismo, não sabemos? A centralização do poder, ou seja, todo o poder, o executivo, o legislativo, o judiciário, estava centrado nas mãos de uma pessoa, o monarca, o rei, como você preferir chamar. O segundo ponto, a sociedade estamental. Durante este período, o período que antecede o surgimento do Iluminismo, nós vamos ver em muitos países a ocorrência de uma divisão social baseada em estamentos, o que faz referência, obviamente, à sociedade feudal. São resquícios da sociedade feudal que ainda se fazem presentes no século XVIII. O melhor exemplo disso, a sociedade francesa do século XVIII, pré-Revolução Francesa. Muito bem, em terceiro lugar, eu destaco para vocês a influência da Igreja Católica. A Igreja Católica foi a instituição mais poderosa durante toda a Idade Média. Foi ela a responsável, por assim dizer, pela organização da sociedade feudal. E este papel de relevância deu à Igreja muito poder junto às monarquias que ali começavam a se formar. A Igreja Católica, com todo o seu poderio, destacando-se lá no alto da pirâmide social, ao lado da nobreza, o Antigo Regime, completamente centralizador do poder. Esses são os principais itens, aspectos que formam
os antecedentes, o contexto anterior ao surgimento do iluminismo. Esses pontos, eles voltarão a aparecer mais à frente, quando nós falarmos sobre o que combatia o iluminismo. Deixando para trás os antecedentes do iluminismo, partimos agora para a origem deste movimento. O movimento iluminista, que ocorre no século XVIII, tem seus precedentes no século XVII, ou seja, os primeiros teóricos, os primeiros pensadores iluministas, eles são do século XVII. E a partir dali se formará um conjunto de princípios e ideias que no século XVIII representarão efetivamente o que nós conhecemos hoje como iluminismo, ou um outro termo também bastante utilizado, inclusive em referência ao filósofo Immanuel Kant, o esclarecimento. Muito bem, na origem do feudalismo, do iluminismo, encontra-se os ideais renascentistas. Nós já vimos que lá na transição da Idade Média para a Idade Moderna vai ocorrer um movimento artístico e intelectual de grande relevância, que foi o Renascimento. O Renascimento se propôs a um resgate da cultura greco-romana, de muitos dos seus ideais. Imbuído desses aspectos, deste ideal de renascimento, algumas ideias vão ser trazidas para dentro do iluminismo, como é o caso da revolução científica que vai se dar a partir do século XV. Além disso, há um outro aspecto associado ao iluminismo que também decorre do Renascimento e da Revolução Científica ocorrida no século XV, que é o racionalismo. O racionalismo está intimamente relacionado com o avanço científico. O racionalismo é uma corrente filosófica que vai encontrar seu principal expoente em René Descartes, filósofo francês, em que a razão humana vai ser apontada como capaz de prover todo o conhecimento necessário para entender quem é o homem, para prover o seu progresso e para prover tudo o que ele necessita para viver. Ou seja, o Renascimento, a Revolução Científica, com o seu ideal racionalista, vai colocar o homem no centro de toda a investigação na Idade Moderna. Ou seja, aí está o aspecto antropocêntrico que vai acompanhar não só o Renascimento, como também o Iluminismo. Todos esses pressupostos aqui serão incorporados, como falei antes, pelo Iluminismo, pela Iluminura. Muito bem. Passemos agora a outro ponto. Uma vez que nós já sabemos os antecedentes, já discorremos sobre a origem do movimento iluminista, podemos agora tratar de sua definição. O iluminismo nada mais é do que um movimento intelectual que levou à derrocada do absolutismo na Europa. Trata-se de um conjunto de ideias. Trata-se de um movimento encabeçado, sobretudo, por pensadores, e neste caso, por filósofos, os filósofos iluministas. Por isso, não é um equívoco afirmar que o iluminismo é um movimento filosófico que ocorreu durante o século XVIII. Bom, como tal, o iluminismo ele acabou tendo influência em vários setores da sociedade. E eu gostaria de destacar alguns para vocês. Primeiro, o setor político. O iluminismo vai combater uma série de ideais políticos vigentes naquela ocasião, no século XVIII, principalmente o absolutismo, ou seja, a centralização do poder por parte dos monarcas. No âmbito social, vai criticar a sociedade estamental, uma sociedade que delegava privilégios à monarquia, ou seja, à nobreza, ao clero e à realeza.
Além disso, no aspecto econômico, vai criticar a tese mercantilista. E além disso, no âmbito religioso, vai combater, obviamente, o poder exercido pela Igreja Católica. Muito bem, antecipando, partindo desta concepção de iluminismo, nós chegamos então ao que efetivamente combatia este movimento intelectual. Eu destaquei aqui para vocês porque este ponto é enormemente cobrado em vestibulares, no Enem e em qualquer outro concurso que você venha fazer. Neste caso, o primeiro ponto combatido pelo iluminismo é, como já afirmei antes, o absolutismo. É o principal levante iluminista contra a centralização do poder político. Vários teóricos, como nós veremos mais adiante, vão denunciar isso. John Locke talvez seja um dos mais renomados a este respeito. Montesquieu, que também vai criticar duramente a centralização do poder e vai inclusive propor a sua tripartição: executivo, legislativo e judiciário. O mercantilismo, que era um conjunto de práticas econômicas que estavam diretamente determinados por quem? Pelo poder absoluto, ou seja, através do mercantilismo, o rei exercia um forte controle econômico. A teoria do poder divino dos reis, a tese segundo a qual os reis têm direito ao poder por sua origem ser divina, ou seja, os reis nada mais são do que representantes terrenos do poder divino. Essa tese vai ser duramente combatida pelos filósofos iluministas do século XVIII. Além disso, a influência da Igreja Católica, como já mencionamos anteriormente. A Igreja Católica, aquela instituição que exerceu poder durante toda a Idade Média, começa a enfraquecer, começa a perder todo o seu poderio e vai encontrar nos pensadores iluministas um dos principais opositores. E por fim, convém destacar os privilégios da nobreza e do clero. Como vocês sabem, em alguns estados, em alguns países deste período, particularmente a França estamental, cuja sociedade estava dividida em primeiro, segundo e terceiro estado, a nobreza e o clero como primeiro estado, a nobreza como segundo estado, continham muitos privilégios. Não pagavam impostos, por exemplo. O que sobrecarregava o terceiro estado, formado pela burguesia, pelos camponeses e demais trabalhadores. Muito bem, diante disso tudo que nós falamos até agora, fica claro que o iluminismo foi um evento histórico de grande relevância, cujo principal levante, cujo principal foco foi promover a derrocada do absolutismo. Na sequência, nas próximas aulas, nós daremos continuidade a esta temática. Até lá!